Saudações fraternas, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 63, com o tema Atritos Físicos. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Ana Paula. É com você, Ana. Boas reflexões. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 63, com o tema Atritos Físicos. Eu sou Ana Paula Souza e farei o estudo com vocês. Atritos físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas os ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O morro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contentor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. O trecho do Evangelho, ele vai nos trazer uma grande reflexão, do nosso dia a dia, no que diz respeito aos conflitos diários, que muitas das vezes nós não conseguimos ter equilíbrio suficiente para evitar um conflito maior. Esse trecho do Evangelho está lá situado em Mateus, quando ele descreve sobre o Sermão do Monte, quando Jesus sobe ao monte, fala das bem-aventuranças. Quando ele lança sobre os homens, aquele tratado de conduta, bem-aventurados, aflitos, para todos aqueles que querem, de alguma forma, se aperfeiçoar, tanto espiritualmente quanto moralmente, aqueles que querem domar as suas paixões, tentam evoluir. E para isso é necessário que a gente compreenda, que a gente tenha um olhar para além da vida material, para além da vida presente. Ao nos percebermos, principalmente, como espíritos ainda em evolução e aprendizes ao longo da caminhada, ao longo da vida. A gente ainda vive em uma sociedade que caminha a passos lentos quando se refere principalmente ao orgulho e à vaidade. Então, diante de situações onde
esses dois sentimentos, né, são feridos, né, ou seja, aquela questão da honra. Ai, fulano está indo contra a minha honra, né, me instigando, que a gente sabe que nada mais é do que manifestações nascidas do orgulho, né, da exaltação da personalidade da pessoa, né, das paixões. Então, logo no iniciozinho da mensagem, Emmanuel nos fala que muitas das vezes nós confundimos, né, muitos, falam assim, humoristas, confundem a questão de não revidar a covardia, né, faz esse link. No entanto, quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente vai ver que quando a gente se abstém de entrar em uma discussão mais calorosa, a gente, na verdade, está tendo um respeito próprio, né? Quando a gente não revida, nós estamos nos distanciando de situações que vão nos trazer desequilíbrio. Ou seja, nós estamos, na verdade, nos protegendo de situações que podem ser até perigosas, né? Então, o ato de calar, muitas das vezes, não é fácil, porque a gente tem que passar por cima também do nosso orgulho, que todos nós temos ainda, né, enaltecidos em muitas situações. Então, é difícil ter esse, esse equilíbrio. No entanto, quando conseguimos, é justamente isso, é ter essa noção de respeito próprio, é lançar sobre o outro também um olhar de amor, ao perceber que ele também está na mesma situação que nós, né? Enquanto espíritos em evolução. Então, nós temos que ter esse olhar, né? Sem que a gente consiga perceber a situação e tente não retribuir a ofensa com outra ofensa. E muitas das vezes a gente, quando isso acontece, se passa até para agressão física, né? Não é isso que a tendência não é essa, né? A tendência é evoluirmos e lidarmos com situações, trabalharmos para um entendimento coerente, né, através de uma boa conversa. Né? Nós não estamos mais na antiga lei mosaica do olho por olho, dente por dente, né? Ela não cabe mais na nossa sociedade desde que o Cristo, né, desde a época do Cristo. Apesar de que muitos ainda preferem utilizá-la, né? Mas o que o Cristo vem nos trazer é justamente a lei do amor, né? Então, aqueles que ainda não compreendem, né, são aqueles que ainda se deixam dominar pelas paixões terrenas, como orgulho. E aí, para essas pessoas, né, e a gente também se inclui, porque há situações que a gente ainda não consegue ter um equilíbrio perfeito, né, pode até parecer covardia não encarar, né, deixar de lado, por ainda não compreendermos, né, que para suportar um insulto sem revidar é necessário mais coragem, né, e força de vontade do que a gente pensa, né. Então, nesses momentos, é necessário a gente fazer aquela velha técnica, né, do copo d'água, né, engolir, pegar um copo d'água, tomar, contar até 10, gole a gole, para que aquele momento vá se diluindo, né, dentro da gente e a gente não revide para não piorar a situação. Então, assim, quando o Cristo fala em apresentar outra face, é justamente não revidar, não pagar o mal com o mal. Isso não significa que você não vá entrar depois na situação e tentar sanar aquela situação, né? Através de diálogo, de conversa. Isso é necessário.
Isso também não significa que você vai se anular por conta do outro. Mas no momento de embate, se o outro começa a se exaltar, é necessário que alguém pare o ciclo, né? Então, é necessário que alguém se afaste para que o conflito não piore. Então, muitas das vezes a gente tem que fazer essa situação enquanto estudante da doutrina, porque a gente já tem esse olhar de compreensão. Então, por que a gente vai se exaltar, se desequilibrar, né? Sendo que nesse momento, quando esses atritos acontecem de forma mais brusca, toda aquela proteção espiritual que muitas das vezes nós temos, né? Nós, o livre-arbítrio né, é nosso, né? Então, a gente fica cego, a gente não consegue nem perceber as ajudas que podem estar ali tentando sanar aquela situação. Então, é justamente tentar compreender aquele momento de aprendizado com resiliência, com humildade, o que molda também o nosso orgulho. Né? Afinal de contas, o objetivo maior de tudo é esse nosso aprendizado. Então, se a gente for ver, é muito melhor nós sermos vítimas do que algoz, né? Do ponto de vista moral e espiritual. Então, se a gente puder não se colocar, né, que a gente trabalhe isso, não se colocar na posição de ofensor. Então, é melhor a gente sofrer, né, a acusação do que acusar, né, do ponto de vista moral e espiritual. É claro que ninguém quer passar por uma situação dessas. Mas quando a gente tem essa compreensão de que a vida não acaba com a morte, que Deus é justo, que nada acontece sem a permissão dele, e que não há impunidade nas leis divinas, pelo menos não no sentido de castigo, mas no sentido principalmente do aprendizado, né? Um dia todos nós teremos que passar por algumas situações desde que a gente tenha burlado as leis divinas, né? Então, no momento a gente tem que se reajustar com as leis. Então, a gente compreende a necessidade do exercício diário em disciplinar as nossas atitudes para suportar com paciência, né? Com resiliência, muitas das vezes golpes recebidos que ferem nosso orgulho, às vezes vaidades e amor próprio, né? E muitas das vezes de pessoas que estão ali na caminhada junto com a gente. Então, a gente tem que lançar esse olhar adiante, como já nos diz o Evangelho, né? Quanto mais nós elevarmos os nossos olhares para um futuro, né, acima da vida material, menos as coisas da terra vão nos magoar, assim diz lá no Evangelho, né? Que é justamente a gente passar por cima dessa nossa vaidade, desse nosso orgulho, trabalhando esses sentimentos para que a gente tenha essa evolução moral e espiritual. Então, Jesus, ele nunca exortou, né, a violência, muito pelo contrário. Ele sempre fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência sua lei. Então, ele sempre condenou a violência, a cólera, qualquer expressão descortês, né? Está lá no Evangelho. Entende? Para usar contra os nossos semelhantes, ele condena. Então, lembremos que toda palavra que ofende, ela exprime esse sentimento contrário à lei de amor, de caridade, que deve presidir, né? Que deve ser essencial nas relações familiares, no trabalho, né, de amigos, enfim. Esse deve ser o alicerce. Né? Então, a calma, ela consegue atenuar os desequilíbrios. Né? Então, você, diante de uma situação, ser mais calmo, você manter a sua calma, muitas das vezes evita situações de atritos físicos. Infelizmente, ainda se vê muito o contrário. Né? Pessoas ainda dão muito à flor da pele, né? Pessoas que
não conseguem ainda ter essa compreensão e que acham, e as atitudes também dizem, né, que a força física, que a força bruta, que a violência resolve. E não é isso, né? Não é dessa forma que a nossa sociedade deve caminhar, né? Por isso que a gente deve, ao estudar a doutrina, ao compreender os ensinamentos de Cristo, a gente deve começar pela gente mesmo, né? Trabalhando as nossas dificuldades, a nossa vaidade, nosso orgulho. Se o outro nos ofende, é o momento da gente parar e refletir o que causou aquela ofensa, né? Se eu não iniciei de alguma forma, através de atitudes grosseiras, né, de atitudes que possam ter causado até uma má interpretação, que pode acontecer, muitas das vezes isso é fato, muitos dos conflitos são através de más interpretações ou falta de comunicação. Então, o conversar sem agredir é um ato de disciplina. Então, que a gente comece com o básico, né? Tom de voz, né? Nos disciplinando o nosso orgulho, nossa vaidade, né? E o nosso egoísmo também, né? Que a gente possa praticar esses ensinos do Cristo, levando conosco a certeza de que o amanhã virá mais cheio de amor e paz. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz a todos. Nossos agradecimentos à nossa amiga Ana Paula pelas reflexões do capítulo 63, que traz como título Atritos Físicos. E aí a orientação é que a violência não se combate com violência, né? Porque isso vai gerar mais conflito e mais sofrimento. Os atritos físicos devemos evitar. É a recomendação de Jesus: se alguém vos bate a face direita, dê a esquerda. Se alguém tenta lhe agredir, tente ser paciente, ser pacífico. Não parta para a agressão. A agressão só traz mais dores e sofrimento. Portanto, não aos atritos físicos. Evite os atritos físicos. Busque a conquista das virtudes que eleva e que evita esses atritos. Agradecemos mais uma vez a nossa amiga Ana Paula e pedimos a Jesus que derrame bênção, paz, esperança, fé sobre todos os nossos queridos ouvintes, nossos amigos, nossos inimigos, todos aqueles que não ouvem, recebam esse sentimento de paz. Convidamos você, internauta amigo, para se inscrever no nosso canal no YouTube e divulgar Doutrina Espírita e conheça todos os nossos conteúdos.